Um projeto protocolado na Câmara visa tipificar a atividade de milícias como terrorismo. Para falar sobre esses assuntos, também mais temas do Congresso Nacional, temos um convidado. Recebemos o autor da proposta, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Ô, deputado, sobre essa proposta do senhor, de que forma o senhor acha que essa proposta vai ajudar a ampliar e a mudar o caráter desse crime e as punições aqui no país? Quais são as chances? Hoje nós estamos diante de uma catástrofe social declarada. Hoje o crime organizado ocupa territórios dentro do Estado brasileiro, controla serviços concessionários e leva terror e segurança para a população. Hoje, a liberdade está cerceada, as pessoas estão com medo de sair de casa e o crime não está mais só na periferia. O crime hoje chegou nas empresas. O crime organizado hoje, ele cria uma concorrência desleal em alguns segmentos da economia, segmento de combustível, segmento do tabagismo, do fumo, do tabaco, segmento de bebida, e agora até mesmo serviços de energia e telecomunicações. O Estado do Ceará está vivendo a perplexidade de um momento em que empresas estão deixando de trabalhar porque não tem internet, não tem conectividade. Cidades, como é o caso, inclusive, de Caridade aqui no interior do Estado do Ceará, há mais de uma semana está sem internet. Imagine você no mundo de hoje, até prova de vida para a Previdência você vai pela internet. Marca consulta, compra medicamentos, a empresa faz cobrança, paga boletos e a sociedade impedida da sua liberdade de interagir, né, de se conectar. Esse é um crime contra a sociedade brasileira. É um crime de terrorismo, porque tanto mata como também impede a liberdade das pessoas. Então, para preservar o direito à vida e para garantir o direito de ir e vir e das pessoas poderem se organizar e a livre iniciativa para ter empresa, nós precisamos punir com muita força o crime organizado e as milícias que estão ocupando esse espaço que é privativo da segurança pública do Estado brasileiro. Agora, deputado, na prática, se a lei for aprovada, de que forma o senhor acha que o crime vai se sentir inibido de cometer esses atos por causa da mudança da lei? Porque a lei de terrorismo é uma lei mais contundente. Primeiro, não cabe na lei do terrorismo a custódia, não cabe na lei do terrorismo essa máxima que a polícia prende e a justiça solta, o crime passa a ser federalizado, então, com isso você tem uma ostensividade maior, tanto na preocupação que hoje nós temos da fragilidade do próprio sistema judiciário, enquanto a Justiça Federal é mais célere e mais dura no cumprimento das penas. Então, as penas são aumentadas em pelo menos 1/3, né? E com isso você também cria uma condição para que você possa ter tanto a ação preventiva dos órgãos coercitivos, do poder de polícia que o Estado deve ter, para inclusive se precaver contra ações ostensivas, né, com relação, inclusive, ao vandalismo, né, e à depredação do patrimônio das empresas e das pessoas, como você pode também, diante disso, fazer o bloqueio imediato de bens, né? Você pode fazer a tomada, o confisco imediato dos bens vinculados a esses criminosos e aos seus. Então, eu acho que a gente tem condições de instrumentalizar, do ponto de vista legal, a justiça brasileira e o poder de polícia que nós estamos perdendo em todos os estados brasileiros. Não é só um problema do Ceará hoje. Hoje está no Brasil inteiro. Temos regiões tomadas pelo crime organizado e nós não temos capacidade de enfrentamento porque temos uma vacância legislativa ou uma interpretação ineficaz da lei que não permite que a repressão seja feita. Está no momento, hoje a gente cuida de tomar conta do Brasil ou nós vamos ser engolidos pelo crime organizado e pelas milícias. Deputado, agora as perguntas dos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. Você, Dora. Boa noite, deputado. Vou continuar no mesmo contexto de segurança para lhe perguntar o seguinte: o governo anuncia que vai mandar a PEC da segurança agora em abril.
uma PEC que já provocou muita polêmica, os governadores se posicionaram, vários governadores se posicionaram inicialmente contra, houve modificações, continuaram contrários. Eu lhe pergunto, como é que está o ambiente dentro da Câmara, que é a sua casa, para o recebimento dessa PEC? Não, não é uma PEC. A PEC é o que o governo está propondo. Só que, Dora, você sabe muito bem que uma PEC precisa ser aprovada em 2 votações em cada casa legislativa. E tem uma tramitação de audiências públicas criada uma comissão especial. Se a gente for por esse caminho, esse ano nós não vamos ter essa lei. Esquece. Porque daqui que se cria as comissões em cada uma das casas. Câmara, depois Senado. Vota 2 vezes aqui, vota 2 vezes lá. Cada casa dessa tem que ter no mínimo 45 dias de tramitação dessa proposta. Para o debate das audiências públicas, nós não vamos conseguir concluir nesse ano uma votação da PEC, principalmente tendo essa discordância em transferência de muitas responsabilidades para os estados e municípios. No projeto de lei, não. No projeto de lei, eu já vou trabalhar na próxima semana numa solicitação de regime de urgência, para ter uma tramitação mais célere, e diante da situação que nós estamos vivendo no Brasil inteiro, eu, com todas as bancadas com quem eu conversei e com todos os setores da sociedade organizado, inclusive o setor empresarial, que é que está mais sentindo essa concorrência desleal e ilícita do crime organizado. Nós tivemos, inclusive, um evento aí em São Paulo, lá no Santander, no antigo Banespa, onde estavam as maiores empresas de capital aberto do Brasil, e todas elas com essa preocupação. Nós tivemos um evento agora no final do mês passado, em Barcelona, que trata de conectividade no mundo inteiro, e a pauta foi exatamente o descontrole da entrega da internet no Brasil, porque os provedores estão sendo ameaçados. Sim. E empresas nacionais estão sendo ameaçadas e estão tendo o seu patrimônio dilapidado pelo crime organizado, inclusive com a substituição de provedores por provedores ilícitos. E na lei que nós estamos propondo, inclusive, o crime da cumplicidade, aqueles que ajudarem na atividade criminosa, ou aqueles que substituírem essas empresas, que estão sendo afastados do seu serviço. No caso da Light do Rio de Janeiro. A Light está numa situação de dificuldade financeira, por quê? Porque ela não pode mais entrar nas comunidades. Sim. Ela não pode cortar a energia, ela não pode tomar providências com relação à entrega da energia. Isso é o Brasil inteiro. Então, hoje, não é um problema localizado, é um problema generalizado que está afetando a economia do Brasil. Há uma estimativa que o Brasil perdeu de arrecadação no ano passado algo em torno de 160 bilhões de reais para o crime organizado. Cristiano Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, existe no Congresso uma visão forte, generalizada, de que o governo federal faz pouco no tema segurança pública? E qual a sua visão sobre a PEC da segurança pública? Eu vi, e justiça seja feita, uma preocupação muito grande, principalmente tanto do ministro Lewandowski, como também dos órgãos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal com relação a esse tema. A gente percebe que eles estão muito preocupados com isso, porque a dimensão hoje é muito grande. Por outro lado, a gente vê uma certa acomodação em alguns segmentos mais ligados aos movimentos sociais dentro do governo com relação à preocupação que uma ação dessa possa tomar do ponto de vista do confronto em áreas periféricas do Brasil, principalmente das comunidades mais expostas a esse tipo de ação. Então, diante disso, eu acho que nós vamos ter uma discussão, mas o problema hoje é que a economia brasileira está correndo risco. As empresas estão no risco. Para você ter uma ideia, semana passada, eu recebi na quarta-feira a ligação de 2 empresários aqui do estado do Ceará que estavam deprimidos, sem coragem de ir para as suas empresas, de ir para os seus escritórios, com medo do crime organizado. Tamanho é a repercussão dessa ação, inclusive na economia. E nós não podemos jamais tolher uma sociedade da sua organização. Nós estamos vivendo um estado de barbárie. Então, se por um lado a sociedade tem medo, por outro lado nós estamos começando a ver o crescimento de linchamentos no Brasil. E o que é o linchamento? Muitas vezes é a vontade da sociedade condenar, né, ou de tirar a vida de um malfeitor, já que o Estado não faz esse enfrentamento como deveria ser feito.
Então, eu acho que nós estamos num momento agora crítico de uma ação que, se envolvida, caracterize como uma ação terrorista contra a sociedade brasileira, e dentro dessa legislação nós vamos dar a garantia de que a polícia vai poder prender com tranquilidade e a justiça vai ter mais dificuldade de soltar esses marginais. Deputado, uma última questão, não posso deixar de fazer essa pergunta para o senhor, sobre o julgamento que teremos no Supremo a partir de agora, envolvendo, entre outras pessoas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. De que forma isso tumultua o Congresso Nacional? Hoje houve essa discussão sobre uma possibilidade de se obstruir as votações por parte da oposição. Será que a anistia pode ganhar corpo, não ganhar corpo? O senhor, que está há muitos anos no Congresso, que visão tem disso? O que pode acontecer efetivamente? Felizmente, as instituições do Brasil estão funcionando na sua autonomia, né? Então, o Judiciário está julgando, é um processo que está em julgamento, né? Eu acho que, inclusive, precisa rever penas. Eu acho que tem penas excessivas que ali foram colocadas diante de posicionamentos políticos envoltos por uma mobilização social. Eu participei de movimento estudantil, lutei pela direta, lutei pela liberdade do Brasil, pela democracia, e eu sei que muitas vezes, na quantidade de gente ali, você perde o controle, muitas vezes, dos movimentos, né? E as pessoas vão se estimulando e, às vezes, tomam atitudes até, muitas vezes, impensadas, e depois até podem rever o seu posicionamento com relação a isso. Do lado, nós não podemos deixar que isso contamine o papel do Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem a sua autonomia. E a pauta é a pauta do Poder Legislativo. A pressão dos partidos políticos, dos grupos organizados dentro do parlamento, ela é natural. E aí cabe ao presidente, com o colégio de líderes, fazer a definição do que é a pauta e a gente votar. O que não pode é o Congresso, né, se acovardar e não votar porque está tendo um debate político muito acirrado no segmento do Poder Judiciário. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos prejudicar o Brasil, e nós temos uma pauta urgente hoje, tanto no que diz respeito à segurança, como no que diz respeito à economia, que precisa avançar. Isso precisa ser feito. Então a gente precisa cumprir o nosso papel. E pautado, vamos debater e vamos votar com tranquilidade. Deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Voltaremos a nos falar, deputado. Até a próxima. Obrigado, boa noite.